Olá, como vai? Eu sou Érica Lotes, mentora de capital humano da ELS Inovação na Advocacia, e confesso que é uma alegria estar aqui neste momento gravando esse vídeo para você, estimada doutora, prezado doutor, para tratar de um tema bastante instigante, sobretudo quando se começa a pensar o crescimento do escritório de advocacia. Muito bem, ter um escritório é parte de um sonho que pode ter sido acalentado desde o início da faculdade. Muito bem, agora o escritório existe e existe um desafio junto com ele, que é o atrair as pessoas certas para trabalhar e para desempenhar. Na área em que nós nos diferenciamos em virtude do capital intelectual, é fundamental ter estratégias para atrair e para manter esse pessoal dentro do escritório. E é por isso que eu quero convidá-lo a conversar comigo nesses próximos minutos sobre a gestão da porta de entrada. Já ouviu falar nisso? Pois é. Talvez o tema não soe assim tão familiar, mas a gestão da porta de entrada é inegavelmente um dos fatores fundamentais para a questão do êxito do seu escritório. O que significa a gestão da porta de entrada? É um dos processos que envolve a gestão de pessoas como um todo. A gestão da porta de entrada significa olhar desde o que o mercado oferece, como o mercado paga esse profissional, como ele remunera, todo o processo de recrutamento, o processo de seleção, o processo todo que envolve a integração desse novo colaborador, processos também de avaliação deste período de experiência, inegavelmente olha também para as questões de quando esse colaborador ele deixa o escritório. Então aí nós temos entrevista de seleção e temos também uma forma muito interessante que nós estamos sendo muito consultados sobre como realizar uma demissão, um desligamento humanizado. E aí que entra em cena o outplacement, que também faz parte da gestão da porta de entrada. Muito bem. Então, a ideia é que, a partir de agora, nós possamos conversar um pouco sobre cada um desses fatores que compõem a gestão da porta de entrada, né? Então, vamos imaginar. Chegou a hora de contratar alguém. Pode ser alguém da equipe administrativa, como pode ser alguém da equipe jurídica. E aí? Imagine comigo, se tivesse esta demanda imediatamente, que procedimentos o doutor tomaria? Como seria essa contratação? Como é que tem sido feito isso no seu escritório? E, como mentora de capital humano, eu tenho ouvido muitos depoimentos de que não existe método, não existe critério e que aí acaba muitas vezes amargando um resultado que não era bem o esperado do processo seletivo, das etapas de contratação. Então, muito bem. A contratação, ela é um fator muito importante porque é no momento em que nós abrimos a porta para um profissional. E aí é que está. Para abrir a porta para esse profissional, é importante que nós, do escritório, tenhamos muita clareza sobre que entrega esperamos dessa pessoa, desse profissional. E quando eu digo entrega em relação à competência técnica, em relação a conhecimento, em relação a comportamentos, não é? Porque nós sabemos que competências, por que nós fazemos um processo forte de contratação? Porque a ideia é identificar um profissional que tenha competências para exercer as atividades do cargo, que ele tenha o perfil. Então, para isso, é muito importante que, em primeiro lugar,
eu conheça muito bem as atividades que compõem esse cargo. No momento que eu conheço as atividades que compõem esse cargo, eu começo a me perguntar, ok, para desempenhar estas atividades, que conhecimentos essa pessoa precisa ter? Que conhecimentos na área jurídica, na área de gestão, domínio de software, sei lá, de repente fluência, uma outra língua, e também que comportamentos essa pessoa precisa ter. Porque imagine que o dia a dia do escritório de advocacia é um dia a dia permeado de pressão, por prazos, por desempenho. Imagine colocar uma pessoa que tenha, por exemplo, uma alta titulação acadêmica, mas que não consiga trabalhar sob pressão, percebe? Então, as competências comportamentais, que são as competências alicerçadas nas dimensões da inteligência emocional, elas são fundamentais, elas são basilares para que possa aparecer o desempenho técnico dessa pessoa. Aí você deve estar se perguntando, né? Que negócio é esse aí de inteligência emocional? Quais dimensões são essas, né? Muito bem. De acordo com o Dr. Goleman, que tem um livro muito interessante, que é a inteligência emocional, a inteligência emocional ela é dividida em duas grandes dimensões. A dimensão intrapessoal, que é aquela capacidade que eu tenho de olhar para mim mesma, de conhecer os meus humores, de ter escolhas comportamentais, e a inteligência interpessoal, que é a capacidade de se conectar com o outro. Então, na parte da inteligência intrapessoal, existem três fortes dimensões: a dimensão da autoconscientização, que é o autoconhecimento. É muito importante conhecer quais são os nossos pontos fortes, as nossas oportunidades de melhoria, os gatilhos que levam a um disparo de determinados comportamentos, mas também é importante ter a questão do autocontrole diante de um evento que me ocorre, né? Que escolhas comportamentais eu tenho? Autocontrole não é ficar engolindo sapo, não. Autocontrole é ter escolhas comportamentais que possam resultar em ganhos, que possam reagir de forma a obter, como é que resultado eu quero ter com isso? E muitas vezes, quando eu me pergunto isso, nós criamos contenções para comportamentos que são danosos, né? E também a automotivação. Então, como é que você lida, né? Como é que é o teu diálogo interno com você mesmo? O que que você diz para você diante de desafios, diante de oportunidades? Então, isso tem a ver com a automotivação, que é muito importante para o profissional hoje, porque grande parte dos resultados e das condutas tem muito a ver com essa inteligência intrapessoal. E aí, a outra parte da dimensão da inteligência emocional é aquela que tem relação com o outro. Então, a empatia, as habilidades de comunicação, as habilidades de gerir conflitos, a habilidade que tem de criar uma influência. E note que hoje são comportamentos fundamentais para a boa imagem do escritório, para o resultado, para o clima organizacional. E aí, você saberia escolher um profissional à luz de critérios claros dessas competências, tanto técnicas quanto comportamentais? Muito bem. A gestão da porta de entrada, ela é em grande parte auxiliada por um documento chamado Análise e Descrição de Cargos e Mapeamento de Competências. Neste documento, você tem tudo registrado, que tipo de conhecimentos, que tipo de competências comportamentais que essa pessoa tem que ter, quais são as funções do cargo. Então, a partir disso, você consegue traçar um perfil. Este é o primeiro ponto. Então, muito bem.
Partindo do conhecimento do cargo, nós empreendemos uma análise forte de onde vamos anunciar esta vaga, onde vamos, quem precisa saber, quem nos interessa. É o processo de recrutamento. Recrutar nada mais é do que atrair o candidato que esteja qualificado para o exercício dessa vaga. Então, muitas vezes, nós observamos que o escritório opta por divulgar um jornal, enfim. Só que será que é o melhor canal de divulgação? O processo de recrutamento ele tem por objetivo municiar e alimentar o processo de seleção, trazendo maior número de pessoas, de candidatos qualificados para a vaga. Porque se você não tem um bom recrutamento, você vai ficar com as mãos atadas na seleção, não é? E isso pode comprometer o resultado. Então, a ideia é cuidar para este recrutamento. O processo de recrutamento ele pode ser interno, que é onde se buscam candidatos dentro do próprio escritório, quando é um escritório maior, esse é o caso, ou recrutamento externo, que é a chamada desses candidatos que estão externos ao escritório. E também pode acontecer o recrutamento misto, né? Quando existe uma movimentação de um profissional para um outro cargo, precisa repor aquele profissional no cargo anterior, então, no cargo que ficou vago, né? Em virtude dessa movimentação. Então, pode ser que exista uma combinação desses dois recrutamentos. É muito importante observar também o que o mercado paga, como é que o mercado remunera, porque é tão importante para a empresa a qualidade do candidato, é importante para o candidato também a qualidade da empresa, do escritório, a imagem, o que é consolidado no mercado. Então, o candidato ele também tem critérios para o bom empregador ou bom parceiro, e não necessariamente isso significa apenas a remuneração financeira. Isso significa bom ambiente de trabalho, uma imagem que o escritório goza perante a sociedade, a projeção. Existem escritórios vitrines que, quando se lança uma vaga, existe uma fila gigantesca de pessoas para fazer as entrevistas, enfim, passar pelo processo seletivo. Por que será que isso acontece? Pode ter certeza que isso é fruto de uma caminhada muito longa, muito árdua, de muita disciplina, solidificando a imagem desse escritório no mercado. Muito bem. Então, vencemos a primeira etapa, que é a questão do recrutamento. Aí vem a questão da seleção. O processo seletivo, tanto o recrutamento quanto todas as etapas do processo seletivo, podem certamente ser feitas por empresas terceirizadas. Isso, e existem empresas de RH que têm um domínio amplo sobre isso. Mas é muito importante que você, doutor, doutora, conheça os trâmites do processo seletivo até para poder acompanhar esta empresa. Então, imagina, se o cargo ele está bem descrito, as competências daquele cargo estão bem mapeadas, isso favorece enormemente a empresa de recrutamento, que vai elaborar o anúncio da vaga, que vai identificar onde especificamente pode captar o maior número de candidatos com aquele perfil. E aí, o processo de seleção. Quando é o próprio escritório que faz esse processo seletivo, perceba que esse processo seletivo ele é composto de etapas. Geralmente, a primeira etapa é a análise do currículo, é a triagem pelo currículo. Então, o que acontece? Existem escritórios que têm preferência sobre algumas instituições, ou então sobre expertise do candidato. Existem candidatos que logo de cara já você percebe no currículo que não tem ou o conhecimento técnico necessário para aquela vaga. Então, o processo de triagem é simplesmente verificar
quais candidatos realmente têm condições de ir para a etapa seguinte, que é a etapa composta pelo conjunto de entrevistas, às vezes por dinâmica de grupo, enfim, vai depender muito do cargo. Muito bem. Em linhas gerais, o processo seletivo ele é composto de a triagem do currículo, a entrevista, essa entrevista, ela tem duas pegadas. Uma é a entrevista tradicional, que ela tem por objetivo conhecer as áreas da vida do candidato. Então, o que é o candidato, como é que foi a área escolar, né, o desempenho acadêmico, como é que é a relação do candidato com a vida social, como é a relação dele com a família, como que é a autopercepção, daí é que vem aquelas perguntinhas, né? Me fale sobre as suas qualidades ou seus pontos fortes. Me fale sobre os seus defeitos, né? Essas perguntas, elas são importantes porque, vamos imaginar, nós estamos contratando entregas. Então, é importante que a pessoa, ela conheça o que ela tem para os pontos fortes dela acabam sendo um verdadeiro para-choque, no sentido de ultrapassar situações que blindam as dificuldades e a pessoa consegue vencer essas dificuldades. Então, quando ela olha e ela reconhece em si os pontos fortes, isso é muito bacana, porque pontos fortes são núcleos doadores de forças. Olhar para as oportunidades de melhoria também, porque em diversas situações dentro do escritório é importante ter um olhar crítico e dizer: opa, minha gente, esse processo aqui pode melhorar. Então, se eu consigo enxergar isso em mim, certamente eu consigo ultrapassar esse olhar para fora de mim. Então, a entrevista, ela tem esse propósito. Tem também a entrevista comportamental com foco em competências. Essa entrevista, ela apenas faz perguntas voltadas para aquelas competências fundamentais do exercício do cargo. Vamos imaginar que você esteja contratando alguém para assumir a função de controller. Muito bem, o cargo de controller. Imagina que competências um controller precisa ter. Bom, primeiro de tudo, organização. Segundo de tudo, atenção concentrada. Terceiro de tudo, trabalhar sob pressão. Isso são apenas 3 competências que me ocorrem agora, mas que o doutor concorda comigo e a doutora também, que se elas não estiverem presentes na entrega do profissional, a controladoria vai ficar seriamente comprometida e os resultados do escritório também. Então, a entrevista comportamental, com foco em competências, ela faz perguntas muito pontuais, olhando apenas para essas competências. E todas as perguntas voltadas ao passado, porque dentro dessa metodologia de entrevista comportamental com foco em competências, o passado ele é um preditor para comportamentos futuros. O passado ele evidencia padrões de comportamento ou oportunidades de aprendizado. Tanto que eu gosto muito quando o candidato me narra uma situação em que ele tinha uma expectativa e, na verdade, o resultado foi diferente da expectativa, o que ele aprendeu com aquilo, como que ele conduz a vida e o trabalho a partir dessas questões. Elas são muito eliciadoras. A outra etapa do processo seletivo pode ser também a questão de assessments, dinâmicas de grupo, mas tem uma outra entrevista aí, que é a entrevista técnica, e que mesmo que o escritório tenha contratado uma empresa para fazer o processo seletivo e escolher, imagine, 3 candidatos finais para fazer essa entrevista técnica ela é feita pelo gestor imediato daquela pessoa ou junto com os sócios do escritório, para verificar a expertise
E também uma coisa que é isso mesmo, é para ver se o santo bateu. É importante bater o santo, muito importante, porque essa pessoa ela vai ser acolhida num âmbito, num sistema que já tem as suas normas, que já tem esses padrões. Então é muito importante olhar para isso. E aí também, dando sequência na gestão da porta de entrada, nós temos o período de integração deste novo colaborador, que não é só apresentar as dependências do escritório e quem é que trabalha com qual área. É um processo mais delicado, é um processo que requer atenção, é um processo de acolher, porque integrar um novo colaborador é colocar, é realmente ambientá-lo com a cultura do escritório, com as tarefas, não apenas com as tarefas, é ambientá-lo com as pessoas, é ambientar a equipe ao novo colaborador, o gestor ao novo colaborador, e esse processo requer metodologia e atenção. Fruto desse processo, tem a avaliação de desempenho deste período de experiência. Ali, o gestor já pode oferecer alguns feedbacks, né, do que pode ser melhorado para que esse novo colaborador adote a dinâmica do escritório, e isso é muito bacana. E a gestão da porta de entrada, ela cuida também da saída, no sentido de fazer entrevistas de desligamento. As entrevistas de desligamento, elas são muito interessantes, porque elas oferecem oportunidades de melhoria para o escritório de uma forma geral e na sequência, inclusive nas nossas videoaulas, eu detalho isso, né, com mais carinho, e também a demissão humanizada. Muitos gestores me procuram dizendo: olha, eu preciso desligar uma pessoa porque nós fizemos uma reestruturação do escritório, esse cargo não vai mais existir, mas é uma pessoa que nós somos muito gratos. Como é que eu faço? Outplacement. O outplacement você pode contratar uma empresa para fazer esse programa de outplacement, que é acompanhar esta pessoa, trabalhá-lo, coaching, currículo, competências, inseri-lo em situações de entrevistas até que ele consiga uma nova colocação. Enfim, muito obrigada, é um tema maravilhoso, o que esses 20 minutos eles não esgotam nem a beleza, nem a técnica do tema, mas eu quero agradecer a sua atenção e nos acompanhe que a ELS Inovação na Advocacia ela tem um compromisso muito sério com o desempenho e com o sucesso dos escritórios, ok? Então, eu sou Érica Lotes, mentora de capital humano da ELS Inovação na Advocacia. Muito obrigado e até a próxima!